Tá. Entramos então agora no assunto da aula de hoje, que é o planejamento de agonistas e antagonistas, bem como inibidores enzimáticos. Vamos ver se hoje eu consigo falar a aula inteira dentro do tempo que a gente tem disponível. Tá? Importante perceber que a molécula com atividade biológica, ela pode ser classificada de acordo com o local no alvo onde ela interage. Então, eu posso ter um modulador ortostérico ou alostérico, e também de acordo com o efeito que isso tem no tipo de alvo que ela interage. Por exemplo, uma molécula que interage com um receptor, ela vai ter uma ação agonista ou antagonista, parcial ou completa ou inversa. Ao passo que essa molécula, quando interage com uma enzima, ela não vai ter uma atividade agonista ou antagonista. Ela vai ter uma atividade inibidora ou ativadora enzimática. É importante a gente utilizar a nomenclatura correta, porque isso mostra para a gente que a gente entende o que está acontecendo. Vou comentar com vocês que eu estou dando um parecer, e a primeira frase do abstract foi assim, ó. Essa molécula é um inibidor do receptor, e na frente estava o nome de uma enzima. Vocês acham que eu fiquei bem-humorado no resto da correção do artigo? Claro que não. Se a pessoa não consegue nem identificar que o alvo dela é uma enzima e não um receptor, o que eu vou esperar dela em termos de planejamento de fármacos daí para frente? Ela nem sabe se ela está planejando um inibidor ou um antagonista. Como é que ela vai conseguir chegar em algo que realmente seja válido? Tá? Bem, antes de eu começar a falar de agonistas, antagonistas ou inibidores enzimáticos e assim por diante, eu gostaria de mencionar rapidamente com vocês que as moléculas bioativas que vão ter essa característica, elas podem vir de fontes diferentes, sintética ou natural, que eu posso identificar por triagem aleatória. Eu posso ter um composto original, a partir do qual eu vou buscar análogos. Eu posso utilizar como composto de referência um fármaco existente, e o que eu quero é priorizar o efeito colateral ou secundário daquele fármaco. E eu posso também pensar em planejar fármacos a partir do conhecimento da fisiopatologia da doença. Ou seja, a partir do momento que eu entendo a origem, a etiologia de uma doença, eu sei como intervir naquele processo fisiopatológico e contornar ou amenizar os sintomas. Tá? Aqui apenas um exemplo, né, da modificação da prometazina, que tem como efeito colateral, né, sedação, e a partir dela foi desenvolvido um sedativo. Então, o efeito colateral foi exacerbado para desenvolvimento de um segundo fármaco. Não é o único exemplo, tem vários na literatura. Eu peguei ele aqui apenas para ilustrar que aqui o mecanismo inicial era de um fármaco antihistamínico, e a partir do momento que eu conheço o papel da histamina no nosso organismo, seja na reação alérgica ou seja no controle da acidez estomacal, eu posso agora projetar moléculas que vão ter finalidades terapêuticas diferentes. Tá? Isso tudo parte do conhecimento de qual que é o papel do meu ligante endógeno, no caso aqui a histamina, no meu organismo. Tá? Vou começar então falando do desenvolvimento, poderia ser de agonistas histaminérgicos. Tá? Por que geralmente a gente começa planejando agonistas? Talvez para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa pensar por que o ligante endógeno não pode ser um fármaco. Por que eu não posso administrar, por exemplo, histamina para o paciente? Porque ele já produz
por ativar a retroalimentação, mecanismo de feedback, positivo e negativo, tá? Por partes, tá? Se ele já tem um organismo todo, ou é num lugar específico, mecanismos de retroalimentação. Se eu colocar um agonista, não ia dar o mesmo problema? Oi? A seletividade, aí agora a gente começando a falar de algo que realmente interessa. Tá? Histamina é produzida em todo lugar do organismo? E ela é liberada em todo lugar do organismo? Se eu administrar histamina para o meu paciente, como que eu garanto que ela vai agir no local de ação que eu quero? Eu não sei. Né? Na nossa fisiologia, nós temos ligantes endógenos que são produzidos e liberados perto do seu local de ação e alguns outros que são produzidos, armazenados e e são liberados na circulação para ter atividade. Né? Neurotransmissores, hormônios, assim por diante. Né? A histamina, ela é produzida e liberada no seu local de ação. E isso garante a seletividade. O que é válido para a histamina poderia ser dito, por exemplo, também para a epinefrina. Por que eu não posso administrar epinefrina no paciente? Provavelmente ele vai ter um ataque cardíaco. Né? E o problema que ele tinha, você vai criar outro. Eu preciso pensar numa molécula que desencadeie o mesmo mecanismo do ligante endógeno, mas que tenha outras propriedades diferentes de um neurotransmissor. Precisa ser muito mais estável, precisa ser mais seletivo, mas precisa provocar a mesma mudança conformacional no receptor. Que molécula que eu vou usar como protótipo ou como composto de partida para fazer isso, para desenvolver uma molécula mais seletiva, mais estável, mas que provoque a mesma mudança conformacional? Eu vou usar o próprio ligante endógeno. Então é natural que quando eu olho para um agonista histaminérgico, eu veja uma similaridade química entre os dois. Tá? E a similaridade química é óbvia ao olhar. A gente discutiu um pouco que é difícil, né, mensurar, quantificar similaridade química. Mas eu acho que não é difícil convencer vocês que as moléculas aqui na direita são parecidas com histamina. Compartilham muito do esqueleto molecular, né, e, consequentemente, vão desencadear o mesmo tipo de mudança conformacional. Se vai ser total ou parcial, a gente não consegue saber apenas olhando para a molécula. Mas se eu tenho moléculas que são quimicamente parecidas, a chance de ter também ação agonista é maior. E eu vejo isso tanto nos análogos de histamina, como nos análogos de epinefrina. E eu vejo aqui uma aplicação do princípio da similaridade química no desenvolvimento de fármacos. Tá. Mas eu quero que os meus agonistas sejam mais potentes que o ligante endógeno, não é? Sim. Se eu estou administrando um agonista, é porque o ligante endógeno não está desempenhando o papel suficiente. Se eu desenvolver uma molécula que tem menor potência ou menor afinidade pelo receptor endógeno, é o ligante endógeno que vai se ligar ali. Então não vai servir de nada. Eu preciso pensar numa estratégia para interagir e ter maior potência. Tá? Nesse sentido, é muito útil a gente imaginar como seriam as interações que a minha molécula faz, meu ligante endógeno, faz com o seu receptor. Olhando para essa molécula de histamina aqui, que tipo de interação vocês acham que ela poderia fazer? De polo de polo. Qual parte da molécula faz de polo de polo?
par de elétrons do nitrogênio. Tem 3 ali. Você pode ter mais específica? Da amina primária? Da amina primária. Então, há uma possibilidade da amina primária fazer de fora de fora. Tem mais alguma interação que essa amina primária poderia fazer? Ligação de hidrogênio. Íon dipolo. O que precisa fazer íon dipolo? Como que essa amina primária ela teria que estar protonada? Então depende do pKa dela. Quem já fez a aula prática viu que aminas primárias têm pKa perto de 10, tá? Ligadas a uma cadeia alquílica. Tá? Então é muito provável que ela esteja protonada em pH fisiológico. Aquele anel ali, imidazol, faz alguma interação? Pode fazer alguma interação? Para descobrir quais dessas interações ocorrem, o que eu vou fazer é análogos da minha histamina. Eu vou fazer um análogo que, por exemplo, quando falou em ligação de hidrogênio, eu imagino que estava falando como doador de ligação de hidrogênio. Se eu fizer uma amina, em vez de primária, terciária, ela não tem mais hidrogênio para doar. Se essa amina terciária perder a atividade, quer dizer que aquela ligação de hidrogênio era importante para a atividade. Se permanecer a atividade, quer dizer que não era importante. Tá? Então eu vou ter que fazer análogos dela para descobrir quais interações são importantes. E isso vai me ajudar a chegar em algum análogo que tenha atividade agonista maior do que ela. Tá? Quando eu sei, ou quando eu identifico quais interações a molécula faz com o seu alvo macromolecular, é muito comum a gente representar o alvo macromolecular de uma forma esquemática, só para guiar o meu raciocínio. Se vai ter uma ligação de hidrogênio e eu tenho um doador, o receptor vai ter um aceptor de ligação de hidrogênio. Se eu tenho um dipolo, eu tenho, e aqui eu tenho é rico em elétrons, o meu receptor vai ser deficiente em elétrons para ter a transferência e assim por diante. Aqui na parte de baixo desse slide, eu tenho representado o que seria um modelo muito simplificado de receptor, com interações do tipo uma carboxila, então um grupo carregado negativamente, uma região hidrofóbica, representada aqui por um círculo preto, e um grupo doador de ligação de hidrogênio. Então, eu estou dizendo que esse meu receptor tem pelo menos 3 interações que são importantes. Tá? E a partir disso, eu vou agora desenhar um agonista que vai se encaixar nesse receptor. Tá? Tenho 2 propostas aqui, identificadas por moléculas como 1 e 2. Quem vocês acham que deve ter maior afinidade por esse receptor aqui? Molécula 1 ou molécula 2? E por quê? O hidrofóbico aqui é só hidrofóbico. Essa pintinha aqui é um problema na imagem. Não, aqui tem um OH. Aqui é um círculo preto com uma sujeira na imagem. Mas só por curiosidade, o que seria uma região hidrofóbica com uma carga negativa? Só assim. É que vocês fizeram orgânica mais recente do que eu. Que grupo é hidrofóbico e tem carga negativa? Oi? Organofosforado é hidrofóbico?
É porque assim, quando eu fiz orgânica lá em 94, se era hidrofóbico, geralmente não tinha carga. Né? Então, região hidrofóbica carregada negativamente, tinha alguma coisa estranha. Tá? Mas vamos lá. Dessas duas moléculas aqui, quem vocês acham que tem? Eu acho que tem uma representação aqui, para facilitar a nossa discussão. Tá? Eu tenho as duas moléculas interagindo naquele receptor. Qual das duas vocês acham que teria maior afinidade? Um ou dois? Dois. É isso? Tá. O encaixe de dois no receptor é perfeito? Não. Ele deve ser perfeito? E se ele for perfeito, o que vai acontecer? Ele fica mais tempo, é isso? Vai ter afinidade maior? E como que tudo isso que vocês estão falando para mim é ruim? Ó, eu quero uma molécula que tenha maior afinidade que o ligante endógeno. Vocês me disseram que atualmente ele não tem complementaridade perfeita. Né? Aí vem a pergunta. Então eu deveria desenhar uma molécula que tem maior complementaridade? Ah. Ó, ligação nunca tem, porque a gente está falando de interações. Não é? O que eu acho que vocês me disseram que o encaixe não é perfeito é porque tem uma interação aqui que não está satisfeita. Então, deixa eu colocar isso de forma mais precisa. Seria uma estratégia válida para fazer uma agonista ainda melhor aumentar essa cadeia espaçadora aqui? Em vez de 1, 2, 3, eu fazer 1, 2, 3, 4 e colocar a amina aqui? Sim? Alguém disse que não. Cadê a voz da dissidência? Da oposição. Foi você. Por que você parecia? Divergente. Eu acho que a molécula vai ter dificuldade O seu problema, então, é o tempo de residência. Tempo de residência não é o problema. Tá? Mas sim, vamos voltar na teoria chave-fechadura. Por que a teoria chave-fechadura está errada? Como que a gente sabe que o encaixe não é perfeito? Sim. E qual que é o problema do receptor ser rígido? Gente, ele também não é encaixe induzido. Tá. Qual que é o problema do receptor ser considerado? Ó, a gente está falando de modelos. O que está errado no modelo? Por que o receptor rígido está errado? Deixa eu reformular. Por que o receptor rígido não explica a ação de um agonista e um antagonista? O que é a diferença de receptor para molécula? Não entendi. Não tem nada a ver com o tamanho. Gente, qual que é o problema do encaixe perfeito? Se o encaixe fosse perfeito, e daí? Informação vai que eu estou falando. Tá. Se o encaixe fosse perfeito, não tem mudança conformacional. Concorda? Se não tem mudança conformacional, como é que eu transmito uma resposta biológica? Os 3 pontos garantem a afinidade. Ligou. Né? É um pouco que nem beijo. Se a pessoa fica com a boca dura, 2 pessoas com a boca... Isso
dá alguma reação? Dá um match? Não dá. Não é? Tem que ser um negócio, o encaixe tem que ser induzido, para rolar uma resposta biológica, para a pupila dilatar, para ter uma paixão, não pode ter assim, né? Se a micromolécula e o alvo tivessem um encaixe perfeito e não tem mudança conformacional no alvo, não tem transmissão de resposta biológica. Foi só por isso que tiveram que falar, não, realmente está errado. Porque, por exemplo, a gente sabe, só um segundinho, a gente sabe que o encaixe induzido está errado, mas a gente continua falando e usando o encaixe induzido, porque ele continua explicando 99%. Então a gente só vai para o modelo mais complicado quando o mais simples falha. É que o do encaixe perfeito, chave e fechadura, ele é totalmente errado. Por isso que a gente não usa mais ele. Diga. Então, vamos falar sítio de ligação, que sítio ativo é de enzima. Vai continuar. Vou tentar. Veja se eu entendi o que você está me perguntando. Você está me perguntando o seguinte: se o encaixe, se a interação for otimizada, também não tem razão para esse receptor mudar de conformação. Por que ele não vai mudar de... No encaixe induzido, quem promove a mudança conformacional não é o ligante? Se o encaixe é perfeito, que mudança que eu vou provocar? Nenhuma. Não? Não faz sentido, porque aí eu teria um antagonista. A ideia que todo mundo teve de aumentar a complementaridade, uma complementaridade máxima que estabilizasse a conformação do jeito que ela está, seria a ideia de um antagonista. O antagonista é que vai estabilizar aquela conformação e evitar que ela mude para a conformação ativa. Então, tinha um fundo de verdade que estava falando. Eu não sei se eu consegui traduzir a sua dúvida. Diga. Que o endógeno antagonista todas para estabilizar. Então, vamos aprofundar isso. Todas, não sei. Algumas, com certeza. Ele tem que provocar uma mudança conformacional equivalente ao do ligante endógeno. Não é? Seria o equivalente nos exemplos amorosos. Tem diversas coisas diferentes que pode fazer você se apaixonar pela outra pessoa. Pode ser o olhar, pode ser o carinho, o afeto, o contato inteligente. E você pode se apaixonar por pessoas diferentes ao longo da sua vida. E não vai ser sempre pela mesma característica. Mas a paixão pode ser a mesma ou até mais avassaladora. Né? Então, todos os agonistas vão explorar essas três interações? Não necessariamente. Mas os agonistas vão provocar o mesmo tipo de mudança conformacional. Sempre é uma coisa que a gente evita dizer. Não é? Olha, se você maximiza a complementaridade da molécula com a conformação majoritária, que é a inativa, você vai estar paulatinamente passando de agonista total para parcial para antagonismo. Ou para agonismo inverso. Mas a conformação ativa, ela existe em pequena proporção se a gente pensar no equilíbrio de conformações. Porque
Porque, ó, vamos lá. Quando a gente pensa em caixa induzida diz o seguinte: o receptor está inativo, ele só está ativo na presença do ligante. Esse é um modelo. O outro modelo é o equilíbrio populacional. Eu tenho 90% inativo, 10% ativo. O meu agonista é uma molécula que estabiliza a conformação ativa. E como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma molécula que seja parecida com o ligante endógeno. Porque o ligante endógeno estabiliza a conformação ativa e dá resposta biológica. Se eu estabilizar a conformação ativa, que já existe, e aí você está me falando de estabilizar ela, eu vou ter um agonista inverso. Que o 90-10 vai mudar para 20-80. Alguma coisa assim. É porque a gente voltou a falar de modelo de dois estados. No modelo de dois estados, eu tenho convivendo em equilíbrio a conformação ativa e inativa. Só que 90%, a maioria do meu receptor, está no inativo. Uma pequena proporção é que está na conformação ativa, na ausência de ligante. Porque o modelo de dois estados diz, independente do ligante, tem conformação ativa. O agonista, que parece o ligante endógeno, vai deslocar o equilíbrio para cá. Vai ficar 20, 80 ou 90, 10, não sei. Depende se é um agonista total, parcial, sei lá o quê. O antagonista, no modelo de dois estados, ele estabiliza esse equilíbrio. Então, ele evita que o ligante endógeno mude daqui para cá, eu não vejo resposta nenhuma. No seu caso, seu exemplo, se eu estabilizar a conformação ativa, aliás, se estabilizar a conformação ativa, é o agonista. Aqui. Se eu estabilizar a conformação inativa, eu vou ter um agonista inverso. Sim. E onde é que ficou a dúvida? Ou agora sumiu a dúvida? Tá. Toca o barco, depois a gente volta. Por ordem, tá? Lá, depois eu volto aqui. Tá? Já falei de novo. O agonista. E ele não vai ter sempre as mesmas interações. Tá? Ele sempre vai estabilizar a conformação ativa. O agonista precisa estabilizar, olha, de milhões de conformações que o meu receptor pode existir, existe uma que a gente chama de ativa. É essa conformação que o agonista estabiliza. Para estabilizar essa conformação em particular, a estratégia mais simples é partir do ligante endógeno e fazer pequenas alterações nele, maximizando a interação. Tá? O problema é que se eu maximizo demais e fica uma interação muito forte, tem a chance de eu deixar de estabilizar essa conformação e passar a estabilizar uma conformação intermediária. Porque quem existe preferencialmente é essa conformação aqui. Então, é esse o dado, é essa molécula que eu encontro a maioria das vezes. Se eu ficar com ela na minha cabeça e quiser sempre maximizar a interação com ela, em algum momento eu vou acabar não estabilizando mais a conformação ativa. E aí eu vou partir para o desenvolvimento de um antagonista, que é o próximo slide. Diga. Se você maximizou a
a interação com o receptor ele existe predominantemente na forma inativa, não é? Tá? Então, se eu maximizar a interação com o receptor na conformação majoritária, eu vou estabilizar a inativa, uma conformação inativa. Então, eu não vou ter mais um agonista. Na teoria do encaixe reduzido, eu estou desenvolvendo um antagonista. Mas como a gente está usando a nomenclatura de 2 estados, eu deveria dizer para você que você está desenvolvendo um agonista inverso. É que a gente está passando de uma teoria para outra como se elas fossem a mesma coisa. Não são. A rigor, não existe antagonista. A rigor, existe agonista inverso. Mas a gente está se referindo como antagonista porque todo mundo entende a ação terapêutica de um antagonista. E faz sentido biologicamente, terapeuticamente. Tá? Mas o termo correto é agonista inverso. Na prova, qualquer um dos dois, desde que faça sentido o que vocês estão falando. Alguém que quer levantar a mão? Não. Tá. Então, eu preciso que minha molécula faça interações. Quanto mais interações ela fizer, melhor, mas a complementaridade não pode ser perfeita. Porque tem que haver um rearranjo conformacional para eu ter a ação agonista. Não é? Nós já chegamos aqui. O que vocês modificariam na molécula a partir daqui para que ela ganhasse maior afinidade? Que ela interagisse de forma mais forte com o seu alvo macromolecular. Grosso modo, eu posso pensar em 2 tipos de interação. Interações do tipo hidrofóbica e interações do tipo polar. No polar, eu tenho uma ligação de hidrogênio, íon dipolo, dipolo, e assim por diante. E nas hidrofóbicas, eu tenho transferência de carga, van der Waals. Primeira pergunta. Quem que é mais forte? Polar ou hidrofóbica? Em geral. Polar. Qual que vocês vão tentar, então, colocar na sua molécula? Polar? Porque é o mais forte. Né? Entretanto, algumas ligações polares, aliás, eu acho que quase todas, elas têm algumas particularidades. Eu vou começar pela ligação de hidrogênio. Tá? A ligação de hidrogênio, ela é direcional. Não é? Ela depende de distância e de ângulo. Então, não é qualquer lugar que eu colocar na minha molécula um grupo OH que ele vai aumentar a afinidade. Tá? Tem um outro problema que é meio que constante das interações polares. Essa minha hidroxila, que eu ia colocar na minha molécula para fazer uma ligação de hidrogênio, quando eu tenho fármaco, eu coloquei a hidroxila aqui, que essa hidroxila vai interagir com o receptor. Quando o meu fármaco está no solvente, com quem que essa hidroxila interage? Com a água. Para ela sair da água e interagir com o receptor, eu tenho um processo de dessolvatação. Ou seja, a ligação de hidrogênio que ela estava fazendo com a água, eu preciso quebrar para ela fazer uma nova ligação de hidrogênio com o receptor. Quando eu faço o balanço termodinâmico disso, é praticamente trocar 6 por meia dúzia. Eu quebrei 2 ligações para formar 2 ligações. O que eu estou ganhando com isso, em termos de ΔG? Praticamente nada. Ligações polares, elas contribuem muito para a seletividade. Para ganho de afinidade, às vezes sim, a maioria das vezes não. Então, como regra geral, pensar em interações polares para ganho de afinidade não é a estratégia mais simples. Funciona? Funciona. Mas é muito mais desafiador. Vamos agora para aquelas interações rejeitadas, que são as hidrofóbicas. Tá? Peguei o meu fármaco e pus aqui um grupo hidrofóbico, apolar, nele. Esse grupo apolar que eu coloquei nele aqui, em
interage bem com a água. Mas, quando chegar no receptor, ele vai interagir bem. Então, ele vai sair de uma situação onde era desconfortável para uma interação que é confortável. Tá? Então, termodinamicamente, é muito mais favorável a interação hidrofóbica apolar do que as interações polares. E isso resulta, via de regra, num ganho de afinidade e potência. Tá? Então, se eu tenho uma molécula A que faz as mesmas interações, o mesmo número de interações, ou tem o mesmo ΔG de interação que um outro agonista, as duas vão competir e vão se deslocar. Eu não vou ter ganho acentuado. Quando eu tenho uma molécula que faz mais interações, eu espero ter uma maior afinidade. Tá? Aqui, então, eu teria agonista, assim. Muitas interações, eu vou ter um antagonista, quando a interação é muito forte. Mas eu quero, acho que está aqui embaixo a animação, assim. Eu quero, então, inicialmente, colocar grupos hidrofóbicos para levar a um aumento de afinidade, para ter um agonista mais potente. Eventualmente, pode ser que esse meu agonista perca a atividade agonista e se torne um antagonista. E esse é um caminho natural, de vai e vem. Opa, foi muito, preciso voltar. Essa região da molécula eu não posso modificar, porque eu estou perdendo a atividade agonista, estou chegando no antagonista. Por outro lado, também é muito comum, quando eu quero desenvolver um antagonista, primeiro fazer um estudo de relação de estruturatividade, entender o que é necessário para a ação agonista e depois modificar aquilo, porque aquilo não é mais necessário. Tá? Mas eu preciso ter o conhecimento do que é necessário para depois ir para o que eu posso modificar. Tá? Então, é comum que antagonistas não tenham uma similaridade química elevada com ligantes endógenos. Mas é muito comum que os antagonistas tenham sido desenvolvidos a partir de agonistas. Tá? Qual parte? Que os antagonistas geralmente são desenvolvidos a partir de agonistas e que antagonistas não têm similaridade química com o ligante endógeno? Ok. Tá? Vocês podiam simplesmente escutar isso de novo no áudio, mas tudo bem. Tá? Por que agora o antagonista ele pode ser diferente? Porque ele não precisa mais estabilizar aquela única conformação ativa. Ele pode estabilizar qualquer outra conformação. Então eu não preciso mais da similaridade entre o meu fármaco e o ligante endógeno. Eu tenho uma liberdade muito maior. Tá? E aqui, ó, representado o que seria um antagonista. Tá vendo? Que tem uma complementaridade maior com o receptor. Não provoca a mudança conformacional típica que o agonista provocaria. Tá? Eu nem lembrava que estava aqui. A relação estrutura-atividade do antagonista e do agonista é igual ou é diferente? Vou repetir pela terceira vez o que eu disse para ela. O antagonista geralmente é desenvolvido a partir do agonista. Se eu uso a informação do agonista para desenvolver o antagonista, é porque a relação estrutura-atividade deve ser minimamente conservada. Porque senão, para que eu utilizaria a informação do agonista? Alguma coisa eles têm em comum. Não é?
que em alguns livros de farmacologia é dito como é que é o termo? Mensagem-endereço. Tá? Mensagem é agonista-antagonista. Endereço é onde que eu vou interagir. É a afinidade. Tanto o agonista como o antagonista tem que ter afinidade. E o que garante a afinidade deles, muitas vezes, é parecido. Mas o que provoca uma mudança conformacional para estabilizar a conformação ativa ou inativa, isso difere nos dois. Se eu poderia só explicar isso, eu vou falar mesmo que quando o senhor tem um antagonista, o senhor tem uma maior liberdade para poder se relacionar com o livro. Aí eu não entendi essa parte. Eu disse que o antagonista ele não tem uma similaridade química elevada com o ligante endógeno, como a gente observa nos agonistas. Porque o antagonista ele vai estabilizar uma conformação do receptor que é diferente daquela que o ligante endógeno estabiliza. O antagonista não tem relação com o ligante. Não tem relação com o ligante endógeno. E aí tem uma maior liberdade. Isso também é para... Cria maior liberdade. Cria maior liberdade. Isso vai acontecer que se eu desenvolvesse um antagonista, ele se ligaria com qualquer ligante, já que... Então, isso seria a verdade se a relação estrutura-atividade não fosse a mesma para toda a série. O que determina a afinidade por aquele receptor está codificado no agonista. Lembra, olha, eu fui modificando o ligante endógeno para aumentar a afinidade e ganhar potência. Fui. Fiz uma modificação que ele deixou agora de estabilizar a conformação ativa. Ele passou a estabilizar uma conformação diferente. E ele passou a ter uma atividade antagonista. Mas ele continua interagindo com o receptor. Então, as interações que eram essenciais para a afinidade continuam ali. Portanto, a minha molécula tem afinidade por aquele receptor. Mas agora, estabilizar a conformação ativa, se era uma alfa que tem que ficar aqui, e ela fica aqui, ou lá, isso tanto faz. Então, por exemplo, vamos supor, tá? Esse aqui é o ligante endógeno, esse aqui é um agonista, e vamos supor, não é isso, tá? Que a atividade agonista dependia de uma interação hidrofóbica, distante, 4 ligações do nitrogênio. O antagonista também tem isso, concorda? Mais ou menos isso? Né? Então ele tem afinidade pelo mesmo receptor que o ligante endógeno. Mas ele tem uma modificação estrutural aqui que não existe no ligante endógeno. Essa modificação estrutural aqui vai permitir que interaja mais. Você deve ter percebido que é um grupo hidrofóbico, um anel aromático. A ramificação permite que às cegas eu explore o sítio ativo de forma mais eficiente. Mas, com esse volume todo a mais aqui, eu não consigo mais estabilizar a mesma conformação do receptor que o ligante endógeno estabilizava. E é por isso que isso daqui não tem mais atividade agonista. Ele vai ter uma atividade antagonista. Ele tem afinidade, mas ele estabiliza uma conformação diferente. Sim? Quando você fala liberdade, é como se fosse assim, se eu não seguisse um critério. O mesmo critério que eu tinha antes. É por isso que tem a pergunta aqui por isso que tem a pergunta da Réia. A gente precisa, aliás, precisa não. A gente vai usar a informação da relação estrutura-atividade que foi construída até então para o planejamento do antagonista que vem a seguir. Né? Eu posso fazer um antagonista às cegas? Posso, mas aí não é planejamento. Aí eu dei sorte. Eu fiz lá uma molécula, testei, aleatoriamente ela deu um antagonista. Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês um planejamento. Como que eu saio, eu tenho uma hipótese de que a modulação dos níveis de histamina são importantes para a patologia e eu quero aumentar ou reduzir. Então, primeiro eu entendi o que aumenta, eu desenvolvi um agonista, para agora desenvolver o que bloqueia.
da molécula que eu estou desenvolvendo. Tá? Mas como é que eu faço para entender a relação de atividade? Eu pego a molécula e saio modificando ela também em várias situações diferentes. E entendendo quais grupos dela são essenciais para a atividade farmacêutica. Então, eu mapear isso de volta, eu projetar isso de volta no ligante endógeno, nem sempre é válido, porque a molécula que eu estou modificando é um análogo do ligante endógeno. Vou usar um exemplo aqui. Esse CH3 aqui, ele é importante para um equilíbrio tautomérico do hidrogênio estar aqui ou aqui. Então esse CH3 é importante para um subtipo de receptor estaminérgico. Ele é essencial para a atividade. Mas ele não está no ligante endógeno. Tá? Então, eu não posso falar de relação estrutura-atividade do ligante endógeno. Eu falo das moléculas que eu estou desenvolvendo. Das moléculas que eu estou desenvolvendo, a relação estrutura-atividade do antagonista, não vou te dizer que é exatamente a mesma coisa, mas 70%, 80% é a mesma coisa. Tá? Eu posso usar a informação do que vem sendo construído para desenvolver um antagonista. Aqui uma... Essa informação é válida para antagonistas específicos, não competitivos ou só? Vamos lá. O antagonista não competitivo está falando de um alostérico. O alostérico é um caso que eu não estou ilustrando, porque você precisa ter um ligante alostérico para servir como molde. Porque senão você não faz um planejamento. Vejam que aqui, ó, a gente está fazendo um planejamento. Eu peguei uma informação biológica, um ligante endógeno, e estou fazendo o planejamento dele. Se eu conhecer um ligante endógeno alostérico, eu posso seguir a mesma lógica. Mas fala um ligante endógeno alostérico. Entendeu? Né? Eu vou falar sobre a alosteria um pouco mais para frente. Mas quando a gente vê lá em fisiologia de mecanismos de feedback, não é? De retroalimentação positiva, negativa, isso é alosteria. Tá? Sempre que tem um mecanismo de retroalimentação, é porque tem alosteria. A alosteria pode ser porque o produto de uma cascata inibe a primeira enzima da cascata, ou pode ser porque uma das proteínas do final aqui interage com a proteína no começo e diminui a eficiência da enzima. Mas poderia ser receptores também, né? Via de sinalização, que tem interação proteína-proteína, ou de um ligante de outra proteína com essa. A verdade é que, embora a alosteria tenha sido descrita quando foi descoberta como o segredo da vida, na década de 50, até hoje a gente não entende muito bem a alosteria. Então, planejar agonistas ou antagonistas alostéricos não é algo que seja padrão. Não tem uma receita pronta de bolo, como tem aqui, por ortostérico. Quem sabe, pós-graduação, a gente volte a falar sobre isso. Né? Posso ir para a ilustração aqui? Tá. Aqui eu tenho, na verdade, o que é a interação de um agonista, né, com um modelo de sítio receptor, né, onde tem diversas interações possíveis e o agonista, ao interagir, não faz todas as interações, mas ele faz interações suficientes e mais do que o ligante endógeno para deslocar o ligante endógeno e uma vez no sítio ativo, ele provoca uma mudança conformacional que aumenta
transitoriamente a complementaridade. Não é? Como eu estou falando de interação e não de ligação covalente, a proteína, o receptor, se movimentou, cascata de sinalização celular, mas eu não posso ficar nessa nova conformação ativa há muito tempo. Ele volta para a conformação original. E o ligante, o agonista, sai de lá de dentro. Tá? O antagonista, o que ele tem? Ele tem mais sítios de interação. Ele tem uma maior complementaridade com o sítio. Vejam que ele faz mais interações. Via de regra, a receita do bolo é: fiz o desenvolvimento do agonista. Achei o mais potente possível, que ainda é agonista. Pego esse agonista, começo a fazer ramificações na estrutura dele e na ramificação colocar um grupo apolar ou hidrofóbico, como é o exemplo aqui. Tá vendo? Uma ramificação apolar volumosa para explorar interações hidrofóbicas no sítio ativo. Não são fantásticas, mas elas são termodinamicamente favoráveis. E isso, durante muito tempo, foi uma estratégia utilizada pela indústria farmacêutica, tá? De desenvolver antagonistas utilizando essa estratégia de colocar grupos hidrofóbicos ramificados. Antihistamínicos de primeira geração vêm dessa época. Funciona? Funciona. Tá? Mas tem efeitos laterais. Com o grupo hidrofóbico, aumenta o log-P, aumenta a chance de penetração do sistema nervoso central, aumenta a chance de sofrer metabolismo hepático, tem uma série de problemas. Mas a indústria farmacêutica, nesse momento, estava no raciocínio um problema de cada vez. Eu achei que ia falar de complementaridade. Similaridade química são duas moléculas sendo parecidas entre si ou não. Tá? Eu posso ter moléculas parecidas que fazem interações parecidas. Eles são análogos estruturais e farmacológicos. Eu tenho moléculas que são estruturalmente parecidas, mas farmacologicamente são totalmente diferentes de ação. Por exemplo, o esqueleto esteroidal. Eu tenho no esqueleto esteroidal moléculas que são anti-inflamatórios, contraceptivos orais e diuréticos. Ou antidiuréticos, é o mesmo esqueleto esteroidal. Muda a estereoquímica, dois carbonos, mas quimicamente é muito parecido. Mas a ação farmacológica é totalmente diversa. Tá? Fazer mais interações é simplesmente a molécula ter mais pontos de interação com o alvo. E isso vai aumentar a afinidade. Complementaridade, aí tem relação. Tá? Porque a gente pode falar em complementariedade estérea e eletrônica. Complementaridade estérea e eletrônica quer dizer que a molécula encaixa em formato e em tipo de interação. E aí, tipicamente, vai ser maior a complementaridade para antagonistas do que para agonistas. Não existe também complementaridade perfeita. Tá? Por razões que fogem às aulas de graduação, mas que é fácil de entender. Tá? Vamos para a segunda parte da aula, que eu vou conseguir falar hoje, que é de inibidores enzimáticos. Até agora, a gente falou de desenvolvimento de agonistas e antagonistas, utilizando como molde, como composto de partida, o ligante endógeno. E o caso de receptores é particularmente fácil, entre aspas, porque o neurotransmissor, o ligante endógeno, ele não é modificado. Ele entra no receptor e sai igualzinho. Quando eu penso numa enzima,
Não é exatamente isso que acontece. Entra um substrato e sai um produto. Quem que eu vou usar agora como molde? É o substrato? É o produto? Não é nenhum dos dois? Sugestões. Quem tem maior complementariedade pelo sítio ativo da enzima? Vamos começar pelos ortocéricos. Depois a gente passa para os alostéricos. Tá? Vamos começar com o que é fácil. Quem que tem maior afinidade? Substrato, produto, outra entidade qualquer? Substrato. Claro, né? Claro que não. Claro que não. Qual que é o papel da enzima? Ah, ah, perfeito. E diminuindo a energia de ativação, ela age como um catalisador. Não é? Um catalisador, o que ele faz é que com uma reação química chegue mais rapidamente ao equilíbrio. Não é? Para que chegue ao equilíbrio, a reação tem que ir e voltar. Ou seja, se a enzima estivesse num sistema fechado, termodinamicamente fechado, a afinidade pelo substrato e pelo produto é a mesma. Ela catalisa da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. O nosso sistema não é fechado. Nós somos um sistema termodinâmico aberto. Por isso que a gente tem a impressão que a afinidade é maior do substrato que pelo produto. Porque a gente pensa na via bioquímica que entra substrato e sai produto. Mas do ponto de vista da enzima, isoladamente, ela tem afinidade tanto pelo substrato como pelo produto. E isso é muito importante porque agora eu posso ter moldes diferentes. Às vezes, não é fácil fazer uma molécula que seja parecida com o substrato, mas é fácil fazer uma molécula que seja parecida com o produto. Ou vice-versa. Então, eu tenho 2 moldes, pelo menos, que eu posso utilizar. Existe alguém que seja melhor do que o substrato ou o produto como molde, pensando em energia e ativação? O estado de transição. Quando eu me lembro lá da orgânica, e eu tinha aquelas... como é que chamava isso aqui mesmo? Não, a transição é isso daqui. Não, o gráfico, como é que chama? De eixos de coordenadas racionais? Isso aqui é energia, tudo bem. Aqui é substrato, aqui é produto, né? Eu tenho um estado de transição, ou um intermediário reacional, né, que pode ou não ser isolável. Tá? Mas quando eu penso em complementariedade do substrato ou do produto pela enzima, pelo catalisador, quem tem maior complementariedade é o estado de transição. Tá? Vocês ainda usam o Leninger no livro de bioquímica, como livro de bioquímica? No capítulo que fala sobre enzimas, que na minha época era o 5, não sei se ainda muito tempo atrás, né? Tinha uma figura que ele explica a catálise usando uma barra de ferro. Assim. E a enzima é um magneto que vai flexionar essa barra de ferro para quebrar ela, tá? Que é converter substrato em produto. Se você quiser, depois você olha lá no Leninger, se não tem essa imagem, tem outra equivalente. Mas lá ilustra muito bem a complementaridade do estado de transição com a enzima, mostrando então que ele é o que tem maior complementaridade. A gente poderia imaginar que é basicamente o exemplo do Leninger da minha época, né? Eu tenho uma barra e um magneto. Inicialmente, a complementaridade é pouca,
devido à atração magnética, eu vou distorcer isso daqui, e uma vez essa barra torcida, é mais fácil acabar de clivá-la e separar as duas partes da barra. Tá? Em verdade, seja dito, né, que uma barra de ferro torcida não é nem um pouco mais fácil de quebrar do que uma barra estendida. Mas, na alegoria, funciona. Tá bom? E é, então, a barra torcida que tem maior complementaridade com a enzima. Tá? Então, por isso que o suprassumo de molde para o desenvolvimento de inibidores enzimáticos é um análogo do estado de transição. Não é o estado de transição. Por quê? Porque o estado de transição, como vocês mesmos já disseram, ele é instável. Eu não quero que meu fármaco seja instável. Diga. Provavelmente sim. Um análogo do estado de transição ele é mais seletivo. Aliás, eu diria que sim. Sim, ele é mais seletivo. Oi? É que eu estava em dúvida, eu pensando se eu lembrava de alguma exceção aqui. Mas quer ver por que eu vou ficar com o sim? Bem, então a gente sabe que o análogo do estado de transição é o hormônio. Por que os fármacos todos não são análogos do estado de transição? Que é uma informação que eu estou dando para vocês. Né? A maioria dos fármacos não é análogo do estado de transição. Ou é análogo do substrato, ou é análogo do produto. Por que eles não são análogos do estado de transição? Não é esse o problema de criar a molécula estável, não. O problema, como comentado aqui na frente, é conhecer o estado de transição. Muitas vezes, eu não sei como é que é o estado de transição. Vocês estudaram isso em orgânica, para reações super clássicas. Tá? Aplicar isso num contexto bioquímico já oferece um grau de dificuldade maior. Vou mostrar para vocês. Tá? Vocês sabem como é que ocorre a hidrólise de um éster, não é? Esse mecanismo aqui, vocês viram em orgânica. Catálise da hidrólise éster em meio ácido, né? Em OH+. Também tem um mecanismo de catálise do éster em meio básico. Isso aqui é orgânica, tá? Isso vocês sabem bem. Agora a gente precisa aplicar isso num contexto bioquímico, que é, por exemplo, a clivagem de uma ligação peptídica. Ligação peptídica é a amida. O grau de complexidade é o mesmo do éster, não é? Só que agora eu preciso entender como é que a ligação peptídica é clivada, por exemplo, pela enzima conversora de angiotensina, para identificar como que é o análogo de transição. Vocês lembram o que a ECA faz? Converte 2. Eu tenho aqui representado a angiotensina 1 que está sendo clivada. Se eu quero fazer um análogo do estado de transição, eu preciso entender o mecanismo catalítico da ECA para identificar como é que é o estado de transição e fazer agora um análogo desse estado de transição. Tá? Existe um site que cataloga quais enzimas têm o mecanismo catalítico conhecido. Esse site deve ter hoje umas... Vou chutar aqui, ó. Entre 100 e 500 enzimas. Faz tempo que eu não olho, então vou dar uma estimativa. Quantas enzimas existem?
pelo menos um 10 elevado à quarta mais do que isso. Então, o nosso conhecimento do mecanismo catalítico das enzimas ainda hoje é muito reduzido. Então, o grau de dificuldade de desenvolver o análogo do estado de transição é grande. Envolve todo um conhecimento de orgânica básica e de bioquímica para depois, em cima disso, eu fazer o meu análogo do estado de transição. Tá? Vale a pena? Depende do tempo que você quer gastar, né? E do que você quer obter. Por exemplo, será que valeria a pena eu ter um agonista opioide 1 milhão de vezes mais potente do que a gente tem? Será que o análogo do estado de transição é a solução? Nem sempre o análogo do estado de transição, se bem que foi um exemplo péssimo, né? Porque é receptor e não é enzima. Né? Mas vamos imaginar aí um fármaco que seja para enzima, mas que seja para controle da ansiedade. Um inibidor de MAO, né? De monoaminoxidase. Será que eu ter um fármaco que é 1 milhão de vezes mais potente vai ser a solução? Ou vai ser um novo desequilíbrio? Nem sempre eu quero o fármaco mais potente possível. Às vezes eu quero apenas restabelecer um equilíbrio. Para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, quando eu faço análogos do substrato ou do produto, a indústria farmacêutica procura chegar em moléculas que têm escala de afinidade nanomolar. Se eu vou para um análogo de estado de transição, eu chego em moléculas pelo menos picomolar. Então, pelo menos 1000 vezes mais potentes. Tá? Então, essa é a diferença aí de afinidade entre um análogo de substrato ou produto e um análogo de estado de transição. É uma ordem de 1000 vezes de potência, pelo menos. Às vezes, 1 milhão de vezes de afinidade maior. Você a pergunta? Depende. Para responder a sua pergunta, eu preciso falar para vocês dos tipos de inibidores, que está um pouquinho mais para frente, que é do competitivo, não competitivo e incompetitivo. Guarda a sua pergunta aí. Na verdade, eu vou responder ela na próxima aula, porque não vai dar tempo. Hoje, né? Já são 5 e pouco, Ok. Então, vimos as vantagens e as limitações de desenvolver análogos do estado de transição. Tá? No caso da ECA, análogos do estado de transição não foram o caminho. Tá? O que eu poderia fazer? Um análogo do substrato ou do produto. A angiotensina é o quê? É um peptídeo. Eu poderia fazer um peptídeo mimético. E, de fato, no desenvolvimento do captopril, muito se entendeu da REA utilizando peptídeos. Ela foi fundamental para entender a REA dos peptídeos. Tá? Para chegar no captopril. Tá? E eu também poderia pensar, se eu sei o mecanismo catalítico, e que é de hidrólise de uma ligação peptídica, eu posso pensar nesses peptídeos, por exemplo, de trocar a ligação peptídica por algo que seja estável, que não seja clivado. Tá? Essa estratégia de trocar a ligação peptídica por algo que seja parecido com a ligação peptídica, mas não clivado, que é a estratégia de bioisosterismo, o professor agora vai falar com vocês. Tá? Da forma como eu abordei a aula hoje, essa pergunta perde um pouco o sentido. Tá? Eu não abordei a aula do jeito necessário para vocês responderem isso aqui. Então eu vou mudar um pouquinho. Quando fizeram um estudo com os peptídeos, descobriram, por exemplo, que a ECA
não conseguia clivar peptídeos com prolina. E foi isso que deu origem ao captopril. Isso daqui, ó, se assemelha a uma prolina. Tá? Então, foi a partir desse estudo da REA, dos peptídeos, que se descobriu uma forma de desenvolver uma pequena molécula que tenha inibição da REA. Tá? Depois, as outras moléculas que surgiram não têm mais exatamente um anel igual ao da prolina, mas tem algo que é equivalente. Sempre tem algo equivalente aqui à prolina. Tá? Nenhuma dessas moléculas é análogo do estado de transição. Como que eu sei disso? Qual que é o estado de transição na clivagem de Western? Vamos voltar aqui. Quem que é o estado de transição aqui? A ligação de água? Essa aqui? Não, lá no finalzinho. No finalzinho aqui? Eu tenho o intermediário reacional que é tetraédrico. Não é? Acreditem ou não, mas eu tenho aqui, de novo, o intermediário reacional que é tetraédrico. Né? Então, um análogo do estado de transição deveria ter, no lugar da ligação peptídica, um carbono tetraédrico. A gente sabe como, em teoria, como fazer. Da teoria para a prática de chegar um fármaco no mercado, nunca chegou. Tá? O que chegou foram análogos do substrato no sentido de ter uma prolina. Tá? Essa ligação tetraédrica aqui, ela não está no lugar onde a ligação peptídica está. Se vocês olharem a ligação peptídica, é essa daqui, ó, que é a amida. Ela permanece em todos esses análogos. Tá? Então, isso demonstra que não é um análogo do estado de transição, e sim um análogo do substrato ou análogo do produto. Tá? Não se preocupem, esse tipo de pergunta aqui, ó, identificar se é um análogo do estado de transição, só pode ser feita se é dado para vocês um mecanismo catalítico, para vocês identificarem se a molécula é parecida com o estado de transição ou não. Tá? Agora sim, a gente vai para a pergunta perfeita ali atrás, sobre se eu inibo uma enzima, aquela cascata enzimática vai estar interrompida, né, e vai haver um acúmulo de substrato. Isso é verdade quando o meu inibidor é competitivo, né, é ortostérico, mas ele pode ser alostérico. E ele pode ser um terceiro tipo, que talvez vocês não conheçam, que é o incompetitivo. Esse aqui vai ser meu último slide, tá? Para não alongar muito a aula de hoje, que é o seguinte. Para a gente entender o efeito de cada um desses... Então, vamos parar. Deixa eu retroceder. O planejamento de inibidores pode ser feito a partir do substrato ou do produto, quando eu estou pensando em inibidores competitivos. Se eu estou pensando em um inibidor alostérico, não faz sentido isso. Né? Da mesma forma que eu respondi, né, do ligante endógeno alostérico. Se eu não tenho molde, não tem como eu planejar. Portanto, o que é mais fácil eu planejar? Um inibidor competitivo ou não competitivo? É a mesma analogia. O competitivo é o ortostérico. Né? Por enquanto, para vocês, não competitivo é alostérico. Tá? Foi assim que vocês aprenderam em bioquímica. Não foi? Tá? Então, eu só tenho um molde, um composto, um endógeno, para olhar se eu vou desenvolver um inibidor competitivo. E 90% dos fármacos que tem no mercado, que tem como alvo uma enzima, são inibidores competitivos. Se é análogo de substrato, produto ou análogo de transição, irrelevante. Tá? Agora,
Será que tem alguma vantagem eu desenvolver um inibidor que é não competitivo, mesmo ele sendo mais difícil? Porque o competitivo eu já sei como fazer. Eu já posso perguntar na prova, não posso? Então eu vou perguntar o holostérico. Gente! Será que tem alguma vantagem de eu tentar desenvolver um análogo, aliás, um inibidor não competitivo? Para responder essa pergunta, eu preciso entender o mecanismo de ação de cada um deles. E para entender o mecanismo de ação de cada um deles, eu vou usar esse velho esquema aqui, que na parte superior estava representado como enzima mais substrato, dando o complexo ES, que depois vai para a enzima mais produto. Pois não. Não. São diferentes. Vou chegar lá. Atualmente, a gente conhece o inibidor que tem afinidade pela enzima e compete com o substrato pela enzima. Não é? Eu vou dizer que esse inibidor ele tem afinidade pela enzima livre, que é essa forma representada aqui. Existem moléculas, outros tipos de inibidor, que têm afinidade tanto pelo complexo ES quanto pela enzima livre. Se ele encontra a enzima livre, ele se liga com ela, forma o complexo EI, EI tem afinidade por S, forma o complexo ESI. Se o inibidor encontra a enzima já complexada com o substrato, ou seja, com ES, ele forma ESI. Tá? Nesse caso aqui, não há competição. Quando que isso ocorre classicamente? Com esse inibidor, se ele se liga, ele interage num sítio que é diferente do substrato. E é por isso que não tem competição. Tá? E se eu tiver um inibidor que tem afinidade apenas pelo complexo S? Ele não vai se ligar com enzima livre. Ele vai ligar apenas com ES e vai formar ESI. Concordam comigo que esse terceiro tipo de inibidor é diferente do competitivo? É como eu ter afinidade por conformações diferentes. Aqui eu tenho a conformação da enzima livre, aqui eu tenho uma conformação da enzima complexada. Eu tenho inibidores que têm afinidade apenas pela conformação livre, eu tenho inibidores que têm afinidade apenas pela complexada, e eu tenho inibidores que têm afinidade por ambas. Tá? Não é exatamente igual por ambas. É o mesmo papo do antagonismo. Não é exatamente igual a afinidade por duas conformações. É mais por uma do que por outra. Mas a gente vai simplificar aqui, senão eu teria que calcular a afinidade relativa de um pelo outro. A gente vai simplificar e vai falar que é igual. Tá? Vamos só... Agora vai ser o último slide, de verdade, porque eu preciso desse para mostrar para vocês o que acontece. Tá? Qual que é a diferença de cada um dos tipos de inibidor sobre os parâmetros cinéticos de uma enzima? Os parâmetros cinéticos que caracterizam uma enzima são V máximo e Km. Lembram? Como a gente caracteriza uma enzima? É pelo Km e V máximo dela. Tá? O inibidor competitivo, ele vai causar um aumento no Km. Aumento no Km é a mesma coisa que dizer, aproximadamente, que a afinidade da enzima pelo substrato diminuiu. Porque eles estão competindo, então ela não está se ligando tão eficientemente com o substrato, é como se a afinidade aparente dela tivesse diminuído. Mas, se eu não colocar substrato suficiente, ele vai deslocar o inibidor e eu vou voltar a ver V máximo. V máximo não muda.
O inibidor não competitivo não afeta KM, porque ele se liga em outro lugar. Né? Ele tem afinidade pela conformação livre e complexada. Mas, uma vez complexado, vai para ESI, e ESI não converte enzima em produto, substrato em produto. Então, V máximo vai cair. Se eu colocar mais substrato, adianta? Não, vai formar mais ES, formou mais ES, vai mais ESI, nunca vai para produto. Então não vai mudar. E o incompetitivo, que é aquele que tem afinidade apenas pelo complexo ES? Inicialmente ele ligou em ES, foi para ESI. Não converte em nada. Vai acumular substrato, concordam? Acumulou substrato, vai formar mais ES. Se forma mais ES e a afinidade que o meu inibidor tem é por ES, a eficiência do meu inibidor vai aumentar. E eu vou deslocar o equilíbrio para a formação de ES, devido ao aumento da concentração de substrato. Aparentemente, é como se a enzima tivesse um aumento de afinidade pelo substrato, que levaria à formação de mais ES. E ES interage com I, dando ESI. O que eu quero dizer para vocês é que o inibidor incompetitivo ele se torna mais eficiente à medida que tem um acúmulo de substrato, que é o contrário do inibidor competitivo. O inibidor competitivo perde eficiência de inibição com o aumento da concentração do substrato. Do competitivo, todo mundo consegue enxergar? Do incompetitivo, vocês conseguem enxergar? Não. Vocês concordam que se inibir vai acumular substrato? Se acumula substrato, para onde que vai esse equilíbrio? Se eu tenho mais substrato, ele vai formar o complexo ES, concordam? Vai formar ES. É a mesma coisa que tivesse um aumento aparente da afinidade da enzima pelo substrato. Porque agora tem mais ainda enzima na forma ES. Só que quanto mais ES tem, mais forma ESI. O equilíbrio é deslocado para baixo. Ou seja, é como se eu estivesse puxando isso aqui para baixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um... Mas essa é uma explicação no lucro aqui, que você falou agora, que não vai formar produto porque vai estar... Ó, vamos lá. Cadê? O não competitivo vai ter afinidade pelos dois. Tanto a enzima livre como o substrato vai ser igual. Tá? Ele não vai deslocar o equilíbrio. Não vai alterar o KM. Quem vai alterar o KM é o incompetitivo. Por quê? Eu não enxergo a caneta. O equilíbrio vai estar deslocado para cá, concorda? E esse equilíbrio vai estar deslocado para cá. Porque vai levar à formação de ESI. Quanto mais substrato eu tenho, mais eu formo ES. Quanto mais eu formo ES, mais fácil é formar ESI. Então eu tenho um equilíbrio que é deslocado num sentido único. No não competitivo, eu mantenho o equilíbrio. Porque eu tenho afinidade, entre aspas, igual por ES e por enzima livre. Tá? Se o substrato, se ele não está sendo convertido em produto, vai aumentar a concentração dele. Tá? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou encerrar por aqui a aula. Na próxima aula, a gente vê os exemplos de como que a gente identifica que o inibidor é de cada um.